A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, foi um dos maiores e mais sangrentos conflitos da história da humanidade, com mais de 85 milhões de mortes. Ela deixou marcas profundas no mundo inteiro, políticas sociais, culturais e humanas. Mas por trás das batalhas, estratégias militares e líderes famosos, há um lado obscuro e pouco falado: os mistérios que surgiram durante esse período. Casos estranhos, eventos inexplicáveis, desaparecimentos bizarros e até histórias que envolvem ufologia. Muitos desses enigmas permanecem até hoje sem solução ou explicação. No vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns dos maiores mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial. E te garanto, tem muita coisa que parece ter saído de um roteiro de ficção científica ou filme de terror. Mas antes de começar essa investigação, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like para fortalecer o conteúdo, compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você acha desses mistérios. Sua participação é muito importante para o canal continuar crescendo. Agora sim, bora mergulhar nesses segredos da história. Se você é um pouco mais velho, provavelmente já ouviu falar sobre o infame Triângulo das Bermudas, um lugar que, segundo lendas e teorias da conspiração, teria sido palco de desaparecimentos de diversas embarcações e aviões. Um dos casos mais emblemáticos é do voo 19, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Esse incidente, ocorrido em 5 de dezembro de 1945, envolveu 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceram misteriosamente enquanto realizavam um exercício de treinamento sobre o Atlântico. O desaparecimento do voo 19 alimentou especulações e teorias que associavam a região a fenômenos inexplicáveis. O voo 19 era composto por 5 aviões Grumman TBF Avenger, pilotados por cadentes da Marinha dos Estados Unidos sob a supervisão do tenente Charles Carroll Taylor. A missão consistia em um exército de treinamento de navegação sobre o mar, com o objetivo de simular um ataque com torpedos e retornar à base em Fort Lauderdale, na Flórida. No entanto, cerca de 90 minutos após a decolagem, o comandante Taylor relatou estar perdido, indicando que sua bússola estava com defeito e que não conseguia localizar a costa. A falta de pontos de referência e a falha nos instrumentos de navegação contribuíram para a desorientação da tripulação. Durante as comunicações, Taylor sugeriu que os aviões seguissem para o norte, mas isso o afastava ainda mais da costa. À medida que o combustível se esgotava, as aeronaves caíram no mar, resultando na perda de todas as 14 vidas a bordo. Além disso, o hidroavião Martin PBM Mariner foi enviado em uma missão de resgate, mas também desapareceu, levando a bordo 13 tripulantes. E o segundo incidente aumentou a complexidade do caso e alimentou especulações sobre causas misteriosas. O desaparecimento do voo 19 gerou uma série de teorias da conspiração e explicações não científicas. Algumas das mais populares incluem fenômenos sobrenaturais, como alegações de que o Triângulo das Bermudas seria uma região com portais interdimensionais, onde aeronaves e navios seriam transportados para outras dimensões ou realidades paralelas. Atividade extraterrestre, como teorias que sugerem que seres alienígenas estariam envolvidos no desaparecimento, seja para estudar a humanidade ou para ocultar tecnologia avançada. Anomalias magnéticas, como a ideia de que o Triângulo das Bermudas possui anomalias magnéticas que interferem nos instrumentos de navegação, causando desorientação e perda de controle das aeronaves.
gás metano, como a hipótese de que bolhas de gás metano liberadas do fundo do oceano poderiam reduzir a densidade da água, fazendo com que embarcações afundassem rapidamente sem deixar vestígios. Embora essas teorias sejam populares em livros e filmes, elas carecem de evidências científicas para as que as sustentam. Mas a explicação mais plausível para o desaparecimento do voo 19 envolve uma combinação de fatores humanos e ambientais, como o erro humano, sendo que o comandante Taylor, possivelmente devido à falha dos instrumentos de navegação ou à falta de experiência, tomou decisões que o afastaram da rota planejada, levando os aviões para o alto mar, sem combustível suficiente para o retorno. Condições meteorológicas adversas. Isso pois a região do Triângulo das Bermudas é conhecida por suas condições climáticas imprevisíveis, incluindo tempestades tropicais e furacões. A presença da corrente do Golfo pode causar mudanças climáticas rápidas e violentas, surpreendendo marinheiros e pilotos desavisados ou os equipamentos da época, já que os aviões da época não possuíam os sofisticados sistemas de navegação e comunicação que temos hoje. Isso aumentava a margem para erros em condições adversas. Já o falha do hidroavião do resgate, a explicação do desaparecimento do PEBB Mariner pode ser atribuído a falhas mecânicas ou condições climáticas extremas comuns em missões de busca e salvamento. O desaparecimento do voo 19 é um trágico exemplo de como uma combinação de erro humano, condições ambientais e diversas limitações tecnológicas pode levar a consequências fatais. Embora o caso tenha alimentado inúmeras teorias da conspiração, a explicação científica mais plausível envolve fatores bem compreendidos pela comunidade aeronáutica e meteorológica, e é fundamental abordar tais eventos com uma perspectiva crítica e baseada em evidências, evitando cair em explicações sensacionalistas que carecem de fundamento científico. Esse incidente também destaca a importância do aprimoramento contínuo das tecnologias de navegação e comunicação, bem como a formação de treinamento adequada das tripulações para prevenir futuros acidentes e garantir a segurança na aviação. No crepúsculo da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa se reerguia dos escombros, um intrigante enigma emergiu das águas sul-atlânticas. Na manhã de 10 de julho de 1945, um U-boot alemão, o U-530 da classe IX-40, aportou discretamente em Mar del Plata, na Argentina, carregando em seu interior perguntas mais incógnitas que respostas. A ausência de registros e a rota clandestina desta embarcação desencadearam uma aura de mistério que perdura até hoje. O U-530 foi construído em Hamburgo, com quilha batida em dezembro de 1941, lançado em julho de 1942 e comissado em outubro do mesmo ano, servindo em 6 patrulhas sob o comando inicial de Kurt Lang e posteriormente de Otto Hermort. Equipado com 6 tubos de torpedo e radar Fumo C-71, era uma embarcação moderna e letal. Após a rendição da Alemanha em maio de 1945, o U-530 ignorou a ordem de rendição de Notts e cruzou o Atlântico Sul até o Mar de Del Plata, uma travessia comum e prolongada. Durante a viagem, o submarino descarregou armamentos, incluindo torpedos, canhão e registros de bordo, e queimou documentos e itens de identificação. Ao chegar em Mar del Plata, a tripulação, desmacrada, mas íntegra, foi imediatamente apreendida e interrogada pelas forças argentinas, britânicas e norte-americanas. A aura de enigma em torno do U-530 origina-se pelo fato de que a jornada até a Argentina demorou cerca de 2 meses, muito acima do tempo esperado para a travessia atlântica. Hermut não explicou adequadamente a demora, nem sua escolha pelo destino surpreso. Além disso, o prelúdio do desembarque incluiu o alijamento simultâneo de tudo: armamentos, registros, identificação e alto mar.
A ausência de documentação transformou o submarino em caixa preta, impossível de decifrar. Porém, a trama foi alimentada por boatos de que o 530 teria levado figuras dignas do círculo nazista, como líderes de ouro, para a Argentina, com hipóteses que até envolvendo a fuga de Hitler e sua esposa Eva Braun. Outras especulações vincularam o U-530 ao afundamento do cruzeiro brasileiro A Bahia, dias antes da rendição. Entretanto, uma análise crítica e investigação histórica apontam que os fatores acima se combinam para alimentar o mito, como o fato de que, temendo recriminação e retaliação por parte dos aliados, o comandante Helmut optou por eliminar registros e equipamentos que pudessem incriminar a tripulação ou revelar planos secretos. Além disso, a Argentina sombria e ainda com forte componente de neutralidade cultural foi o destino estratégico para capitular em terra amena e evitar tribunais militares aliados. Mas após rigorosas inspeções argentinas e interrogatórios norte-americanos e britânicos, concluiu-se que o U-530 não portava altas autoridades, ouro ou envolvimento no naufrágio da Bahia. Mas, em 28 de novembro de 1947, o U-530 foi afundado como alvo em testes pelos EUAs, encerrando de forma técnica sua trajetória misteriosa. O mistério de U-530 é em grande parte uma construção narrativa potencializada por silêncio calculado, descarte de provas e trajetos incomuns, ingredientes perfeitos para teorias conspiratórias. Examinando-se as evidências, materiais técnicos e depoimentos, registros argentinos e investigações oficiais, descarta-se a presença de Hitler, ouro ou líderes nazistas a bordo. O submarino converte-se em um símbolo do medo tático alemão pós-guerra, e a falta de transparência transforma um mato factual em mito. Em suma, o U-530 nos lembra que muitas vezes o silêncio e a omissão fazem mais barulho do que as próprias armas. As explicações racionais baseadas em documentos e procedimentos técnicos científicos são fundamentais para dissociar história de legendas, ainda que o enigma cultural persista, permanecendo um estudo fascinante para historiadores, cientistas sociais e entusiastas da era dos U-Boats. Agora, indo para algo um pouco mais fantasioso, vamos falar do mistério que não é exatamente um mistério, mas que ficou conhecido como Die Glocke. O Die Glocke, em alemão o sino, é descrito como um artefato experimental nazista desenvolvido no final da Segunda Guerra Mundial. A primeira descrição detalhada dessa suposta Wunderwaffe aparece em 2000 na obra Prawda, o Wunderwaffe, do jornalista polonês Igor Indzkonski. O dispositivo teria formato de sino com aproximadamente 3 a 4 metros de diâmetro e cerca de 9 pés de diâmetro, contendo internamente 2 cilindros contrarrotantes repletos de um fluido metálico violeta chamado Xerum 525, supostamente altamente radioativo. Nas representações, o aparelho era usado em testes subterrâneos em Luz de Końce, na Polônia, numa instalação apelidada de The Range, e teria gerado efeitos antigravitacionais e distorções de espaço-tempo. Cientistas e propriedades próximas teriam sofrido efeitos catastróficos, destruição de vegetação, cristalização de músculos e coagulação de sangue num raio de quase 200 metros. Nick Koch, autor de The Hunt for Zero Point, relacionou o projeto a Hans Klammer, sugerindo que o artefato poderia ter sido negociado com os EUAs após a guerra. Porém, não existem documentos originais nazistas, fotografias realmente convincentes, relatórios técnicos ou protótipos reais que comprovem a existência do dispositivo. A fundamentação repousa exclusivamente em fontes de segunda mão, em Indzkonski e depois Koch, com nenhum suporte com arquivos militares ou tribunais históricos oficiais. A gênese da narrativa remonta a The Morning of the Magics, em 1960,
obra pseudocientífica que disseminou rumores sobre tecnologia nazista e ocultismo. Hinchkowski adaptou e recapotou tais narrativas como se tivessem base documental. Especialistas descrevem as alegações como meros recicled rumors da literatura esotérica dos anos 1960. A histórica, inclusive, foi criticada por historiadores sérios como Jason Colavito e Brian Dunning. Além disso, ainda que antigravidade e sistemas de propulsão exóticos sejam temas legítimos da pesquisa contemporânea, a tecnologia excede e muito a capacidade técnica da época, sendo comparável à ficção científica, não à ciência aplicada. As supostas características como viagens temporais carecem de qualquer fundamento em física experimental plausível no contexto de 1940. A hipótese de que o Die Cloak foi um OVNI nazista ou uma arma de viagem no tempo deve ser descartada. A narrativa carece de qualquer suporte documental, material ou testemunhal confiável, apoiando-se exclusivamente em fontes sensacionalistas e literaturas conspiratórias que surgiram muito após o contexto histórico em análise. Em termos científicos e técnicos, o dispositivo descrito transcende os limites da engenharia disponível na época. As conclusões disponíveis, embasadas no exame crítico de historiadores especialistas, indicam tratar-se de uma pseudo-história, útil apenas como estudo de mética conspiratória e da forma como mitos tecnológicos podem emergir e se sustentar no imaginário coletivo. Portanto, a alegação de que o sino nazista existiu, foi capturado ou testado na Segunda Guerra Mundial, não resiste à análise acadêmica rigorosa. É um mito que exemplifica as armadilhas de narrativas atraentes, porém vazias de evidência, permanecendo no âmbito da especulação e da ficção histórica. Agora, indo para a Ásia na Segunda Guerra Mundial, especialmente no contexto do Japão Imperial, vamos agora falar de um mistério um pouco interessante. O tesouro Hamashita refere-se à suposta acumulação de ouro, pedras preciosas e artefatos saqueados pelas forças imperiais japonesas no Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial, destinada a esconderijos no arquipélago filipino. A lenda atribui ao general Tomoyuki Hamashita, comandante no território em 1944 e 1945. A organização de um embaraçado esquema de transporte de riquezas. Algumas fontes chegam a sugerir até 6.000 toneladas de ouro, que valem mais de 100 bilhões de dólares, sendo retratados como parte de uma rede secreta chamada Golden Lily. O caso tornou-se emblemático também por litígios judiciais, especialmente o processo Rochas-Vermarcus de 1988, em que Rogério Rochas afirma haver descoberto um túnel com barras de ouro e um Buda dourado em 1961. Correspondentes à parte dessa pilagem. O mistério da localização deriva da inexistência de provas arqueológicas precisas e da ambiguidade documentária, baseando-se em mapas criptografados, testemunhados orais e escavações amadoras. Hipóteses apontam para cavernas de Luzon, Forte Santiago e redes subterrâneas em Manilha e Ilha Corregedor, mas sem qualquer coordenada confiável. As expedições realizadas por civis, muitas vezes sem supervisão legal nem suporte técnico, resultaram em danos ambientais, desabamentos e até mortes, sem que um único achado fundamental tenha sido ratificado pela comunidade científica. Além do mais, renomados historiadores das Filipinas, incluindo Ricardo José e Ambete Ocampo, argumentam que o controle naval japonês havia sido perdido já em 1943, tornando uma logística tal transferência de tesouro
tesouros altamente improvável, e enfatizam que, mesmo após 5 décadas de buscas com detectores de metal e escavações, não há existência empírica que ateste a existência do tesouro. Por fim, o caso Hamashita configura-se como uma predominância da narrativa lendária sobre a investigação científica. O suposto tesouro permanece como uma hipótese carente de validação material, ancorada em relatos metódicos e interpretados a partir de mapas inexistentes, ainda que o episódio tenha desencadeado ações judiciais volumosas e alimentado teorias conspiratórias associadas ao regime Marcos e ao financiamento clandestino durante a Guerra Fria. Ele se sustenta apenas como um mito cultural, até que campanhas arqueológicas rigorosas sejam conduzidas sob padrões formais e tragam evidência confirmável. Ele persiste como um enigma especulativo, revelando mais sobre traumas históricos, interesses sociopolíticos e impacto contábil da lenda do que sobre a realidade material de um tesouro enterrado. Na madrugada de 24 para 25 de fevereiro de 1942, Los Angeles foi palco de uma intensa troca de tiros antiaéreos, mais de 1.400 disparos, diante da suposta presença de aeronaves inimigas. O episódio ocorreu em plena Segunda Guerra Mundial, poucos meses após Pearl Harbor e apenas um dia depois do bombardeio do submarino japonês em Railroad, elevando o estado de alerta. Apesar do uso massivo de artilharia, nenhum avião inimigo foi abatido e não houve confirmação de invasão. Oficialmente, a Marinha qualificou o episódio como um alarme falso, e o Exército mencionou vistas de aeronaves não identificadas. Em investigações posteriores, identificou-se que balões meteorológicos iluminados, usados para mapeamento da atmosfera, geraram leituras no radar e atraíram holofotes, levando à interpretação errônea de ameaças aéreas. A histeria coletiva foi intensificada pela atmosfera de tensão bélica e pelo uso de clarões e fumaça dos disparos. Porém, na tradição ufológica, o incidente é frequentemente citado como um dos primeiros contatos entre humanos e supostos objetos voadores não identificados. Críticos apontam uma fotografia retocada, publicada nos Los Angeles Times, com evidência de uma nave circular iluminada por holofotes. Para alguns, a negativa das autoridades em divulgar detalhes reforça narrativas de encobrimento alienígena. No entanto, tais teorias não se sustentam diante da falta de documentação primária e testemunhos confiáveis que confirmem presença extraterrestre. Mas a interpretação técnica do episódio combina vários elementos, como balões meteorológicos iluminados, lançados para obter dados atmosféricos, refletir luz e causar o retorno do radar, confundindo operacionais, ou a resposta em cadeia de artilharia. O primeiro disparo, que pode ter sido contra balões iluminados ou nuvens, desencadeou fogo cruzado e pânico generalizado, ou efeitos visuais induzidos por clarões, fumaça e holofotes, que estimularam percepções visuais errôneas, reforçadas pela tensão emocional do momento. Mas também tem a explicação da memória e testemunhos falíveis, já que o ambiente de medo contribuiu para moldar relatos embelecidos e imprecisos, influenciando a narrativa posterior. A Batalha de Los Angeles configura-se como um episódio emblemático da histeria coletiva e falhas operacionais em ambientes de guerra. Sob o olhar técnico e científico, a combinação de balões meteorológicos, falhas de radar, fogo de artilharia, efeitos visuais e tensão emocional explicam plenamente o evento. Apesar de persistirem versões ufológicas, carecem de comprovação robusta e não resistem à análise crítica baseada em documentos históricos e relatos oficiais. O fenômeno ilustra a fragilidade das percepções humanas em situações de crise, com implicações relevantes para estudos em psicologia de massa e sistemas de defesa. Cientificamente, permanece como caso de estudos sobre erros perceptivos e operacionais em contextos militares. Um protocolo
histórico para evitar uma futura medidas de defesa se transformem em disparos contra reticências da própria vigilância humana. Adolf Hitler provavelmente é um dos líderes políticos mais infames da história moderna por suas ideias supremacistas e antissemitas. Esteve diretamente envolvido em um genocídio de magnitude sem precedentes, no caso o Holocausto. Porém, em 30 de abril de 1945, poucos dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler e sua esposa Eva Braun escolheram pôr um fim às suas próprias vidas no bunker sobre o Reichskanzler em Berlim. Porém, apesar de relatos oficiais, persistem incertezas sobre os métodos utilizados, os destinos de suas armas e o estado final dos corpos, circunscrevendo um verdadeiro enigma forense histórico. As fontes mais confiáveis apontam que Hitler cometeu suicídio com um revólver, provavelmente um Walther PPK de calibre 7,65 mm, disparado contra a têmpora direita, enquanto Eva Braun ingeriu cianeto pelo mesmo método que Hitler fornecerá a ela mesma. Todavia, há divergências entre testemunhos. Otto Gersch e H. Lynch relataram apenas a arma, enquanto Arthur Exman alegou que Hitler pode ter ingerido veneno antes de disparar, evidenciando pelo odor de amêndoas e liberado por uma cápsula de cianeto. Estudos forenses indicam que ser possível, embora incomum, que Hitler tivesse ingestado veneno antes de puxar o gatilho, utilizando assim dois mecanismos para garantir a eficiência do ato. O bastão da evidência, a arma utilizada, desapareceu após o relato dos oficiais que o encontraram ao lado do cadáver. Apesar de ter sido vista no local, inclusive manchada de sangue, a pistola nunca foi recuperada pelas autoridades aliadas ou soviéticas, criando uma lacuna significativa na cadeia material de provas. Após o suicídio, os corpos foram transportados ao Jardim Chancheleia, onde foram parcialmente incinerados com gasolina e documentos para evitar identificação e simbolismos políticos. Posteriormente, tropas soviéticas recuperaram fragmentos dentários, mandíbula e parte craniana que permitiram a identificação baseada em registros ontológicos. Entretanto, controvérsias permanecem. Um fragmento do crânio atribuído a Hitler revelou ser provavelmente feminino após análise de DNA biométrico, e a neurociência contemporânea especializada aponta a ausência de testes toxicológicos e inconsistências como a identificação de uma meca de calcinha por conta da perna costurada. Segundo o patologista Eric Laurier, essas falhas apontam tanto para eventuais manipulações soviéticas quanto para o estado fragmentado do material exumado. Embora ainda haja discussões acadêmicas sobre detalhes específicos, como o uso simultâneo de veneno em arma de fogo e o desaparecimento do revólver e a autenticidade total dos restos mortais, o consenso forense é sólido. Hitler morreu em 30 de abril de 1945 no bunker por suicídio com projeção da bala na cabeça, contemplando possivelmente por ingesta de cianeto, e teve seu corpo parcialmente queimado. O mistério se perpetua não como dúvida ontológica sobre a morte de Hitler, mas como uma expressão das falhas investigativas do pós-guerra, lacunas na cadeia da custódia, limitações científicas da época, agendas políticas que instigaram narrativas conflituosas, ainda que o núcleo factual permaneça inabalável. Os aspectos periféricos, o revólver não achado, o crânio possivelmente não seu uso de veneno, continuam alimentando estudos forenses, históricos e especulações acadêmicas. Nesse sentido, o mistério reflete mais as imperfeições do processo investigativo do que qualquer possibilidade real de especulação conspiratória.
Então acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo do que você achou do vídeo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E assim, obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!